E quero dar as boas-vindas, bem-vindo a todos, né, ao seminário 6 anos da Plurale, Sustentabilidade em Tempos Hipermediáticos, com a apresentação de cases de empresas. É um prazer tê-los a todos conosco, na sede da APIMEC Rio, os nossos amigos de tantos anos que tão bem nos recebem. Muito obrigada aos amigos da APIMEC, nas figuras do presidente Carlos Antônio Magalhães e o assessor Gilberto Esmeraldo. Agradecemos não só a presença de vocês, mas também aos patrocinadores que viabilizaram a realização deste evento. São eles Coca-Cola Brasil, FETransport, Invepar, Itaú e Vale, sem os quais esse evento não seria possível, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a jornalista Cláudia Cataldi, especializada em sustentabilidade. Eu sou editora política do jornal O Fluminense, trabalho nas rádios Tupi, Fluminense, Manchete Nacional, apresento um programa na TV Bandeirantes há 8 anos sobre responsabilidade social. O nome dele é Responsabilidade, o qual a Sônia já nos deu o prazer de participar, e tantas outras ONGs, fundações, instituições, algumas aqui representadas. Ele é apresentado aos sábados, 7h30 da manhã. A amiga e parceira Sônia Araripe, diretora da Plurale, me convidou para estar aqui ajudando a dialogar com vocês e explicar um pouco mais a dinâmica desse evento. Dentro das pastas que vocês têm aí, essas pastas sustentáveis e verdes, há o programa completo. Teremos nessa manhã 2 rodas de diálogo. É sempre bom frisar diálogo, porque sustentabilidade ainda é um processo em construção e só será efetivamente consolidado se houver diálogo entre todas as partes envolvidas. E é isso que eu, a Sônia e todos vocês aqui acreditamos. É necessário haver isso, né, essa troca. Então, teremos um dia de muito diálogo e conversa. Essa primeira rodada vai abordar o tema sustentabilidade em tempos hipermediáticos. Dentro das pastas, vocês têm um formulário para perguntas. Por favor, lembrem-se de que já irem preenchendo conforme surgirem dúvidas ou comentários. Entreguem, por favor, as perguntas para as recepcionistas. E a Sônia vai nos ajudar a moderar as perguntas ao fim da primeira rodada e também da segunda, quando serão apresentados cases, exemplos práticos de gestão sustentável aliada à estratégia de negócios. E como é aniversário, nós também queremos compartilhar a alegria com vocês. Teremos sorteios ao longo do dia, sabia? Aguardem, é isso mesmo. E eu tenho mais 2 recados importantes. Essa sala aqui tem Wi-Fi. A senha, querem anotar? Vou fazer aqui vou cantar enquanto vocês pegam a caneta. É APIMEC. Está escrito aqui? Achei que estava. APIMEC, não. APIMEC Rio 2012. APIMEC Rio 2012. E criamos uma rede com o hashtag, aquele joguinho da velha, né, que chama hashtag Plurale 6 anos, para que fiquemos todos conectados. Então, quem tiver Twitter, olha aí, já tem essa possibilidade da gente estar aí usando a hashtag com o pessoal lá do lado de fora para morrerem de inveja da gente que está aqui. Então, quem for twittar, por favor, use essa tag. E eu chamo agora, por favor, o amigo Carlos Antônio Magalhães, presidente da APIMEC Rio, para dar as boas-vindas. Por favor, uma salva de palmas. Bom dia a todos. A APIMEC é uma instituição de 43 anos. Ela tem cerca de 2.000 analistas no Brasil. Temos 6 regionais. Fazemos reuniões com empresas durante o ano, seminários, cursos. Então, eu quero parabenizar a Sônia Araripe e a Plurale pelos 6 anos. E dou boas-vindas a todos. Espero que aproveitem bastante o dia. Muito obrigada, presidente, pelas suas breves palavras. E agora eu gostaria de convidar a minha querida amiga, competente, esforçadíssima, que deu certo, né? A Sônia Araripe, editora e diretora da Plurale. Uma salva de palmas. Os adjetivos todos são por conta da Cláudia.
O mais importante é agradecer a presença aqui de vocês. Eu brinquei que eu estou feito noiva, né? A gente, para quem me conhece, a gente realmente faz com carinho, né? E nada mais importante do que estar com vocês aqui é estar entre amigos, né? Por muito tempo a gente tem dado palestras, né? E nas palestras algumas pessoas perguntam, mas o que você acha que seria a definição para sustentabilidade? Definição para sustentabilidade, eu acho que nada mais é do que isso, é estar entre amigos, fazer rede no conceito de amigos, né? E eu trago aqui para vocês hoje um presente, uma surpresa, que é um grande amigo, um jornalista, André Trigueiro, que eu acho que não precisava nem de apresentação, né? Porque todo mundo conhece o André, mas de qualquer jeito, só para vocês saberem, quer dizer, nós trabalhamos juntos, nós começamos lá atrás, Jornal do Brasil, onde eu comecei minha carreira, né? E o André, nessa época, a gente já trabalhava junto, o André foi da Rádio Jornal do Brasil, e trilhamos cada um na sua trilha, enfim. E o André, acabou que nós nos reencontramos, quer dizer, o André também se especializou nessa área. O André, para você saber, ele tem pós-graduação em gestão ambiental na COP UFRJ, ele leciona na PUC, né? Ele criou um curso de jornalismo ambiental. A minha filha que está aqui, a Isabela, não conseguiu, André, na época, se inscrever, porque é tão concorrido, é uma loucura, tem fila, o Fernando sabe disso, tem fila, tem que ter pistolão para fazer a matéria com o André, é um negócio maluco, mas, para vocês terem noção, assim, onde ele vai é um sucesso. O André não só desenvolveu essa habilidade de falar desse tema de forma fácil, como o André também soube conquistar essa capacidade do que eu estou falando para vocês de construir redes. E é um pouco do nosso tema aqui, é um pouco do que a gente vai falar. O último livro dele, eu aconselho vocês comprarem logo, porque nós tentamos comprar e foi uma luta, porque realmente Mundo Sustentável 2 praticamente se esgotou. Então, se vocês querem comprar, aconselho quem achar, compra logo. É ótimo, eu já li. André, está contigo. Eu vou contar para vocês um segredo, hein? O André tem um evento, tem uma reunião hoje importantíssima, ele vai chegar atrasado, mas ele fez questão de estar aqui conosco e falar, e ainda brincou comigo. Eu falei, olha, fala uns 10 minutos, ele falou, vou falar o tempo que eu acho necessário, que realmente é uma ocasião importante. Obrigada, André. Obrigado a você. Não é difícil perceber que nós somos amigos pela profusão de adjetivos e lisonja, mas nós realmente nos conhecemos há muito tempo e é muito prazeroso a gente ver como isso se encaixa um pouco naquilo que eu vou dizer. Trata-se de uma plateia seleta, razão pela qual a minha presunção é que não vou falar nenhuma novidade, apenas vou dar um testemunho. Nós estamos hoje experimentando um momento singular na história da humanidade no capítulo das comunicações. Jamais se viu algo parecido, até porque ninguém sabe o que vai ser, como as plataformas de comunicação, as mídias vão se resolver no intervalo de 5, 10 anos. Há uma operação desmonte em curso. As grandes empresas de comunicação estão sendo obrigadas a rever os seus modelos de negócio, elas estão perdendo a densidade de audiência. Nós estamos vendo uma reconfiguração da mídia impressa no mundo todo, migrando para as mídias digitais. Nós estamos vendo as televisões, em particular, já prevendo que o aparecimento de novas tecnologias que vão incorporar com mais vigor a internet determinarão um outro paradigma de como você organiza seus conteúdos, porque a garotada não se submete mais aos horários de uma grade. A garotada escolhe o que quer ver, a hora que quer ver, no veículo que deseja. Isso é muito forte, isso está acontecendo com muita rapidez. Então, ocorre com as grandes empresas de comunicação o que vimos ocorrer há pouco com a indústria fonográfica. Para citar um exemplo, nós estamos também a reboque disso vendo
as redes, isso está acontecendo, eu estou muito triste porque as locadoras de vídeo como a do Estação Botafogo vai fechar as portas agora, essa semana, e isso significa muito para quem se acostumou a ter aquela relação de buscar principalmente os clássicos em locadoras, vai ter que reaprender a buscar isso em outras mídias. A humanidade avança. Mas essa operação de desmonte está acontecendo e o lado bom disso é o fato da gente estar experimentando na prática aquilo que eu, quando era estudante de jornalismo, ia para a rua pedir. Democratização dos meios, informação acessível para todos, de preferência de graça. Portanto, nem a ONU, nem o STF, nem o governo Dilma, nem ninguém poderá impor qualquer tipo de censura, qualquer tipo de diretividade para as rotas de navegação que cada um de nós quiser seguir. E isso é ótimo. Esse é o mundo, do ponto de vista do acesso à informação, que eu acho muito melhor do que o mundo que eu acompanhei na minha formação lá atrás. E aí, quando a gente foi desafiado a versar sobre esse assunto, eu me lembrei de um livro que me marcou muito, chamado Colapso. Como as sociedades escolhem o sucesso ou fracasso, no Brasil editado pela Record, do Jared Diamond, que ganhou o prêmio Pulitzer de literatura, o mais importante dos Estados Unidos, por uma outra obra chamada Armas, Germes e Aço. No livro Colapso, ele explica como civilizações do passado, por exemplo, os vikings, os maias, os ilhéus de Páscoa, desapareceram do mapa e, segundo a ciência arqueológica, isso tem inúmeras evidências, a partir do momento em que deixaram de ser sustentáveis. Aí o Dr. Jared, no livro, elabora esse pensamento dizendo: o que nós vimos no passado, amplamente documentado, quando essas sociedades se esgarçaram, colapsaram, deixaram de existir porque deixaram de ser sustentáveis, o que ocorria em diferentes civilizações, em diferentes partes do mundo, em diferentes períodos históricos, hoje é um fenômeno global. Viralizamos a irresponsabilidade na forma como depredamos, devastamos e destruímos os recursos naturais não renováveis fundamentais à vida e à economia. Na economia, muito rasamente, essa equação... Um economista não perde o sono quando ouve isso, porque diz assim: não, mas o mercado precifica. Então, se faltar água, eleva o preço da água. Se faltar solo fértil, eleva o preço do solo fértil, a vida segue. Isso me dá pesadelos. O Dr. Jared encerra o livro Colapso dizendo: há dois trunfos das atuais gerações em relação aos nossos ancestrais para que a gente não entenda como um determinismo o colapso sistêmico. Primeiro trunfo: dispomos da arqueologia, retrovisor da história. Podemos aprender com os erros dos nossos ancestrais. Errar é humano, repetir o erro é burrice. Temos a opção de não repetir ou de manter esse modelo insustentável. Temos a opção de fazê-lo. Isso é muito importante. Não há um determinismo da catástrofe. Segundo ponto, muito interessante e que tem a ver com esse debate. O Dr. Jared observa que hoje há uma fluidez nos canais de comunicação que não havia antes e que nós podemos usar as novas plataformas, as novas formas de comunicação em favor da nossa saúde, longevidade, alegria, resiliência. Nós podemos compartilhar informação em favor da vida. Nós podemos denunciar com mais clareza e rapidez o que está errado, que é o modelo ecocida de desenvolvimento. É um modelo que exaure os recursos com absoluta falta de compromisso com o longo prazo. E ele observa, portanto, que se nós fizermos bom uso das nossas novas plataformas de comunicação, podemos virar o jogo. Todos os relatórios que emergem da ciência e da academia, usando diferentes metodologias, isso para mim é muito perturbador, ou seja, você está usando diferentes lupas para observar a realidade. Entretanto, o diagnóstico é o mesmo. Ou corrigimos o rumo, ou haverá realmente algo parecido com o que o Dr. Jared observa nesse século. É difícil precisar exatamente quando,
mas será um colapso. O apagão da vida, o apagão dos ecossistemas que provém a humanidade do que a humanidade vem retirando. Eu não estou sendo dramático, eu não estou exagerando. Jornalista, para ganhar vida, tem que ser bem informado. Eu tenho que lidar com as informações que eu absorvo. E as informações são muito graves, são muito sérias. Não é mudar um pouquinho, não é fazer um ajuste, um greenwashing, uma maquiagem verde. Vamos criar uma diretoria de sustentabilidade. Vamos fazer uma mega campanha para mostrar quanta gente é comprometido com isso. Não resolve. Como dizia o Fernando Almeida, ex-presidente do CEBED. Faz tempo que eu não o vejo. Ele era muito contundente em palestra para empresários, dizendo assim: quando eu vou numa empresa, quero falar com o CEO ou com o presidente, e ele sabe que o assunto é sustentabilidade no meio empresarial, ele me recomenda que eu encontre um diretor de sustentabilidade, eu já não levo muito a sério essa empresa. Porque se o CEO, se o presidente não está habilitado, não se sente à vontade ou confortável para falar sobre isso, é um péssimo sinal. Estou inclinado a concordar com Fernando Almeida. Todos, nesse novo mundo, somos provedores de conteúdo, todos nós, não precisa ser jornalista. Essa notícia também é boa, todos nós somos empoderados para compartilhar informações que julgamos importantes ou pertinentes. Obama, quando venceu a primeira eleição, salão de imprensa da Casa Branca, primeira coletiva para os setoristas de política da Casa Branca, dizendo o nome de cada um. Paul, Mary, pergunta, vamos lá. Ele botou um telão nesse salão de imprensa para abrir caminho, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, para um blogueiro fazer pergunta. Não era jornalista, muito menos setorista, nem morava em Washington. Por que o blogueiro estava lá? Porque ele tinha 1 milhão de acessos por dia. Ele construiu credibilidade, ele era uma pessoa importante no mainstream, sem ter propriamente essa ambição. Ele virou isso. Ele construiu reputação, prestígio e credibilidade. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Erra, entretanto, quem diz que o jornalismo morreu. Já que é assim, não precisa de jornalista. Pelo contrário, o jornalismo se agiganta nesse cenário. E por quê? Entre as habilidades específicas que se espera de um profissional de imprensa está a de garimpar nesse universo infinito de informações, fatos, o que seja notícia, o que seja pertinente, e construir um texto que seja claro e objetivo. Você dá o recado, garimpando nessa constelação da hipermídia, de tudo que todo mundo está botando nas redes, o que seja pertinente, o que faça diferença e o que possa sinalizar rumo e perspectiva. Boa notícia. O MEC, finalmente, em setembro, deliberou 2 anos de prazo para as mais de 300 escolas de jornalismo do Brasil ajustarem a grade curricular e colocar entre as novas competências de um jornalista formado, tem lá a cultura de paz, que a gente precisa entender o que é isso, tem outras novidades, desenvolvimento sustentável. Ou seja, pelo menos nas escolas de jornalismo, a gente vai procurar nos próximos 2 anos buscar metodologicamente os caminhos, não sei se vai ser disciplina obrigatória, eletiva, transversal, o que importa? A gente não replicar o erro de formar jornalistas analfabetos ambientais. Porque é o que acontece hoje e não estamos sozinhos. Existem economistas analfabetos ambientais, engenheiros analfabetos ambientais, advogados analfabetos ambientais e por aí vai. Num mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedentes, sem engenheiro, economista, arquiteto ou jornalista hoje, não dá para imaginar que esses profissionais cumpram a sua função social sem ter um mínimo de domínio, de percepção do tamanho da encrenca, que é viver num planeta que é um só, os recursos são finitos, e amanhã é Black Friday. Porra, desculpa. Como diz o Anselmo, Black Friday é o cacete. No início do ano, foi notícia, o The New York Times, que tinha uma das mais importantes e prestigiadas editorias de meio ambiente nos Estados Unidos, desmontou essa editoria. Eram jornalistas especializados em meio ambiente. Surgiu a polêmica. Meu Deus, mas na hora que o Obama tem uma revolução do shale gas nos Estados Unidos, o Obama está investindo para burro em fontes limpas e renováveis também, etc., etc., o New York Times vai e desmonta.
O diretor de redação falou, não, vocês estão entendendo errado, a gente não está sinalizando que esse assunto é desimportante. Na verdade, ele é tão importante que a gente acha que esses jornalistas estão mal aproveitados numa editoria só. A gente quer que esses jornalistas se espalhem pela redação e contaminem, no bom sentido, seus colegas, para fazer as perguntas certas numa entrevista. Por exemplo, quando o ministro da Fazenda anuncia em Brasília redução do IPI do carro zero, dizendo que isso é bom para a economia. Haverá de ter um jornalista que saiu da editoria de meio ambiente e foi para a editoria de economia para dizer, com licença, ministro, não é o que pensa o ex-secretário de Desenvolvimento de São Paulo, professor da PUC por lá, que fez as contas e disse, os engarrafamentos na maior cidade do país geram um custo estimado de 50 bilhões de reais por ano, que é mais do que o prefeito Haddad tem para gastar esse ano. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A Firjan, aqui pertinho, fez o mesmo estudo mostrando o tamanho da encrenca, que é o mega engarrafamento que o Rio de Janeiro hoje tem. E não é só por causa de obra, não. Quando as obras passarem, a gente ainda vai ter reflexo do derrame indiscriminado de automóvel que o governo estimula quando acha que o paradigma do ex-presidente Lula é o que deve valer. O Brasil chegará lá quando todo pobre tiver o seu carro. Aí eu gosto de me lembrar do ex-prefeito de Bogotá, Peñalosa, que dizia, cidade inteligente não é aquela que todo pobre tem carro, mas é que o rico usa transporte público. Esse é o paradigma que interessa. Esse é o recorte que no jornalismo a gente tem que buscar. E essa é a abordagem, o approach, que os jornalistas do terceiro milênio, numa coletiva de imprensa no Ministério da Fazenda, têm que fazer as perguntas certas. Hoje, temos o primeiro leilão de gás não convencional. A abordagem da mídia convencional foi a de que o Brasil está descortinando um novo horizonte de investimentos. Estamos ouvindo a ANP, doutora Magna Chambriard, dizendo não podemos abrir mão do potencial energético do gás não convencional. É o shale, é o fracking, e sobre aquífero Guarani. Então nós estamos brincando com fogo, porque qualquer especialista no assunto na área da engenharia sabe, contaminar lençol freático é fácil. Descontaminar é praticamente impossível, porque o custo é exorbitante. Para terminar, a gente fica aqui, ó, vai embora, mas o que eu acho importante dizer? Nesse mundo novo, a gente tem que ter a coragem de se reinventar. Todos nós somos do século passado. Eu sou de 1966. Todos nós somos do século passado. Todos nós estamos sendo instigados a ter a coragem de nos reinventar. Se eu sou chefe de departamento de uma universidade, por acaso departamento de economia, eu aprendi a economia, fiz minhas especializações em economia, olhando um mundo que não é esse de hoje. Não é justo que eu queira condenar as novas gerações de economistas, sob a minha tutela e custódia, academicamente falando, aqui, a aprender o que eu aprendi e achar que está de bom tamanho. Não está. E aí a gente vai ver como isso causa desconforto, incômodo. Eu estou falando, por acaso, da universidade, eu poderia estar falando de várias outras entidades classistas, sindicatos, associações comerciais e empresas, públicas ou privadas. O business as usual é sinônimo de ecocídio. Ecocídio é uma coletividade sabendo dos riscos, tendo informação sobre os riscos que nossos ancestrais não tiveram. Nós temos consciência dos riscos. Se temos essa informação, mudar não é opcional. Mudar não é um capricho, uma alternativa. Mudar é compulsório. É compulsório. E veja, dada a escala de destruição que a gente está vendo por aí, eu não vou, hein? Vocês sabem, clima, água, lixo, biodiversidade, pega o indicador que você quiser, mas pega o indicador macro. Culturalmente o mundo está mudando. O problema não é a mudança está vindo, devagar, mas vem. É o timing da mudança. Timing da mudança.
reinventar os caminhos, os processos, as metodologias, os modelos de negócio, reinventar rigorosamente, eu não estou exagerando, tudo. Até cemitério tem que reinventar. Você não pode ter novos cemitérios, resolução CONAMA, não podem ser um lixão de necrochurume. Você tem que ter o mesmo revestimento, isolamento, tratamento de necrochurume de gases. Nem quando a gente morre a gente consegue descansar ou desligar do senso de urgência na direção de um novo paradigma. Há um novo jeito de lidar com cadáver. Eu não estou exagerando. Agora, informem-se para vocês verem o que é senso de urgência em qualquer departamento, em qualquer setor da nossa vida. E mais, o que não virá, as mudanças que não ocorrerem por decreto ou medida provisória, as mudanças que não ocorrerem porque as empresas acham que uma diretoria de sustentabilidade dá conta, virão por constrangimento. Virão tarde, talvez, mas virão por constrangimento. Quem não tiver agora a coragem de mudar vai pagar caro por isso, em qualquer setor da vida. Entre outras razões, porque esse novo jornalismo que emerge, e a Sônia, ela personifica isso quando ela reinventou sua carreira. Reinventou sua carreira na direção do que ela acreditava. O mesmo aconteceu com Sérgio Abranches. Reinventou sua trajetória em função do que acreditava. E olha que ele, como analista político, estava bem de vida. Do ponto de vista de ter uma base de clientes excelente, coisa e tal. Resolveu voltar a exercer o jornalismo focado em clima. Eliane Brum, que saiu há algum tempo atrás do Estadão, essa semana reestreou como colunista do El País, versão em português, reinventando o tempo todo a trajetória. E qual é o norte magnético da bússola? A convicção que você construiu a partir da base de conhecimento que você tem. Ou a gente muda, confiando no nosso taco, naquilo que a gente acredita e sabe que pode ajudar a mudar, ou a gente se acovarda, se mediocriza e faz o business as usual. Não, aqui tá bom, não vou incomodar, não. Não, é melhor não falar, não, é melhor não fazer, melhor estar onde eu estou. Desculpe a franqueza e a sinceridade. Eu sou da tribo dos jornalistas que gosta de dizer o seguinte: eu faço o que eu acredito. E ainda que aonde me hospedam ou me pagam, entendam que o meu lugar é outro, se esse for o meu destino, o caminho eu sei qual é, e eu vou continuar trilhando. Então, Sônia, você é muito inspiradora nesse sentido da gente ter no mercado gente que construiu nome e reputação na mídia convencional e partiu para outra, agregando mais prestígio, mais credibilidade e mais reputação. Parabéns, Sônia, parabéns a Plurale. Muito obrigado.